Eu sou peruano, nasci na fronteira, aí então de lá eu fui para Lima. E quando eu fui, meu pai me deu uma máquina fotográfica, que eu não sabia nem mexer com ela. Aí eu tinha ela guardada. Aí eu fui numa excursão lá em Lima, aí tinha um japonês que era professor de fotografias. Ele levou a máquina dele e tudo. Aí na semana ele foi e me deu essa máquina aqui. Máquina Nikon, bem antiga, né? Toda desmontável. E aí eu me interessei pela fotografia, né? Ele me deu umas dicas. Essa é bem antiga. E por incrível que pareça, ela tem mais de 50 anos e funciona ainda, né? Foi minha primeira câmera profissional que eu usei. Aí quando eu vim pro Brasil, eu trouxe ela, inclusive. Aí no Rio eu fiz um curso de fotografia. Aliás, o professor lá tinha me dado umas dicas, né? Aí na ABAF, no Rio de Janeiro, eu fiz um curso, onde aprendi fotografias, fotojornalismo, fotografia de publicidade, né, de modelo, essas coisas tudo, né? E me apaixonei pela fotografia e nunca mais larguei, né? Aí de lá voltei e vim para o Acre já, trabalhar na assessoria de comunicação. Já vim com a minha esposa, inclusive, lá do Peru. Isso foi em 1985. Naquela época estava se ventilando esse negócio de integração fronteiriça. Aí, então, eu como era peruano, aí disseram, esse cara é interessante aqui para nós. Aí eu participava e falava do Peru, né? Participei de uns encontros que teve 3 encontros, na época na Nabo Júnior, né? Teve um encontro primeiro em Rio Branco, não, em Cobija, depois outro em Porto Maldonado, eu acompanhei, aí depois teve outro aqui em Rio Branco. Aí aqui de Rio Branco vieram as autoridades do Peru, que já convidaram o governador Nabo Júnior a visitar Lima. Foi o primeiro governador que foi para Lima. E ele é, bem dizer, o pai da integração entre Peru e Brasil, ou seja, entre Acre e Peru. Aí, a partir daí, eu continuei na assessoria. Depois entrou Yolanda, acompanhei ela os 10 meses que ela trabalhou, né? Foi um governo muito interessante dela, né? Primeira governadora do Brasil e tudo mais. A gente recebia autoridade de tudo que era lugar. Ó. Depois eu já comecei a viajar pelas aldeias indígenas, pelas aldeias. Teve uma época em que o Sebrae me contratou para fazer um registro fotográfico sobre o artesanato indígena, que naquela época, como vocês sabem, né, depois das correrias, a cultura indígena no Acre praticamente se extinguiu. Era proibido deles fazer artesanato, deles cantarem as músicas deles falarem seus idiomas. Era um caos. Fui nos Axaninca várias vezes, na aldeia Piúcha. Aí e fui no Iauanauá, né? Iauanauá eu fui no ano 2000, quando o Biraci, que era o líder da aldeia, né? Estavam completando a mudança deles, lá das terras originais deles, no alto rio Gregório. Era eu e o líder Axaninca, o Francisco, era secretário dos povos indígenas. Aí eu fui com o Francisco fazer uma visita em quase todas as aldeias. Aí quando nós chegamos na aldeia do Biraci, ele nos levou até a terra original deles, de onde eles foram expulsos pelos caucheiros, pelos seringueiros, pelos seringalistas e fazendeiros, né? Aí transformaram em fazenda lá, quase toda a região. Inclusive ele tinha a sepultura lá do pai dele e da mãe dele lá nessa região. O Biraci, ele continuou conservando aquela aldeia, fez uma plantação de chacronas e jagube. Tinha uma casinha lá que era toda encoberta do cipó. E só ele ia lá com as lideranças de pajés, fazer sessões de espiritualismo. Quando eu trabalhava com Jorge, por exemplo, na campanha do Jorge, foi o Jorge Viana e o Edmundo Pinto. Eram os candidatos a governo.
Aí ganhou Edmundo Pinto, né? Inclusive, tem um detalhe muito interessante nessa história para mim, né? Que o Edmundo Pinto veio me chamar, veio aqui em casa me chamar, me convidar para ser o fotógrafo dele na campanha. Eu disse, poxa, Edmundo, se tu tivesse vindo ontem, eu tinha ficado contigo, porque ontem veio o Jorge e já pediu para me trabalhar com ele. Quando eu trabalhei com o Jorge Viana, na campanha dele, eram chamados meninos do PT, que o Jorge era bem novinho. Aí era aqui em casa, meu laboratório de fotografia. Ele veio aqui também, me convidou para trabalhar. Aí eu tinha meu equipamento, né? Aí trabalhei com ele, né? Revelava as fotografias aqui, o Jorge vinha com o motorista dele, pegar as fotografias para levar para o jornal, para serem impressas. A fotografia dos comícios, das visitas que ele fazia, né? Em Chapuri fiz a primeira vinda, inclusive, aliás, a segunda vinda do nosso atual presidente, quando ele veio para cá. Inclusive, quando a gente ia passando na rua, eu ia sempre na frente, o pessoal me confundia com Lula, que eu usava barba também. Esse é o Lula, é o Lula. Eu fazia não, aí apontava, acenava para ele, o Lula vinha lá na frente, com Jorge, sempre com Jorge, né? Jorge, Marina, a gente andava os municípios. A gente arquivava tudo na assessoria de comunicação. Aí algum refúgio eu pegava e trazia e guardava, né? Mas mesmo assim sumiram também, que eu tinha um arquivo particular lá na assessoria. Aí quando deletaram tudo lá, acabaram. Quando mudou o governo. Depois eu procurei, porque eu trabalhava na Secretaria de Turismo, né? E tinha largado a assessoria, só que eu tinha minha mesa lá, tudo, com minhas coisas. Aí um certo dia eu vim, já não encontrei mais nem minha mesa, nem nada, e o arquivo de fotografia pelado. Pelado. Percorri todos os municípios. Aliás, já faz mais de 20 anos que eu não saio daqui de casa, né? Adoeci, fiquei com problemas cardíacos, fiz cirurgia e tudo mais, aí parei mesmo. Ainda bem que o Juan é o meu sucessor, né? Que está tocando em frente. E me ajuda e me incentiva, porque eu preservo o meu equipamento antigo, né? E minhas fotografias, tem muita fotografia.